Alô, alô, alô. Estamos ouvindo, perfeito. Boa. E aí, tudo certo? Eu queria entender, deputado Fonão, por que deu 4h20 e o Boulos está pedindo interrupção da sessão lá na comissão, no Conselho de Ética? Por que exatamente Ah, às 4h20? uma pausa, né? Uma pausa pra meditação, Para um relaxamento, pra fazer yoga. pra abrir a mente ali, né? Impressionante, cara. E aí, o que você tá achando? Você acha que o parecer é pela cassação mesmo? Não, já foi pela cassação Ah, e já já foi? votou. Não, o parecer foi apresentado na semana Semana passada. passada, tá, desculpa. E a votação seria hoje? A votação no conselho é hoje, só que eles já apresentaram logo no começo a retirada de pauta, né? A retirada de pauta eles já perderam de 14 a 5. Então, assim, se é que precisa esgotar a discussão. Se esgota a discussão hoje, vota hoje, eles perdem, né? O risco é começar a ordem do dia, começar o plenário, né? Que geralmente começa às 16, mas agora são 16h25, e aí quando começa o plenário precisa interromper todas as comissões. Mas até agora não começaram, então tá correndo aí. Quanto mais tempo passa, pior pra eles. Que situação, que situação. E você acha que vão votar hoje mesmo? Cara, pelo andar da carruagem, sim, porque até agora na presidência da Câmara não deram o sinal de vida de quando começa a ordem do dia. E o que você pode contar ali dos bastidores, né? Que eles estavam ali, eles tiraram o dia pra te atacar. Sim, primeiro, né, eles muito mais preocupados em atacar o MBL do que em fazer a defesa dos fatos em relação ao Glauber, mesmo porque não tem muito o que se alegar sobre os fatos, né? As imagens mostram ele chegando no Costenário, o Costenário não tava nem olhando pra ele, e depois ele me acusando de ser defensor do nazismo também, que não tem defesa. E para além disso, né, um esforço muito grande. Não sei se vocês chegaram a dar uma olhada na fala do Lindbergh no começo, e que ele fala, me dá uma semana pra gente pensar numa alternativa, né? Ou seja, o governo tá fazendo força para tentar convencer os líderes de que que o Glauber vai ser punido. Isso, assim, até os defensores do Glauber já estão começando a defender que tem a punição. Agora, o que eles querem é uma semana para o governo entrar com alguma força aí nessa articulação para salvar o Glauber e ter uma punição como uma suspensão de 6 meses ou impedir ele de participar de comissão, ter alguma punição, mas uma punição menos grave, né? Eles estão pedindo tempo para tentar articular isso. Uma pergunta, Kim, o Glauber é da ala que quer romper com o governo, certo? A ala do PSOL, antigoverno. Pro governo não é melhor que entre Luiz Helena logo? Desculpa, cortou aqui. O que você falou? O Glauber é da ala contrária ao governo Lula, que queria a ruptura com o governo Lula. Até deu aquele quebra-pau no PSOL. Em tese, pro governo não é melhor simplesmente deixar o Glauber só cair e entrar alguém pró-governo pra você terminar de solidificar o PSOL como base? Primeiro, eu não sei se a Luiz Helena seria da ala ali pró-governo. E eu acho que é mais uma preocupação de soar como uma derrota pro governo, né, ter a cassação de um deputado de esquerda, apesar de ser o Glauber, que é a da ala que quer se afastar mais do governo no PSOL. Eu acho que o receio é mais de baixar o moral de maneira generalizada em relação a ter a cassação de um deputado de esquerda, ainda que não seja um deputado 100% lulista, do que pensar num jogo pragmático dentro da Câmara. Eu acho que tá todo mundo meio que sinalizando pra fora de ninguém vai soltar a mão de ninguém, a gente da esquerda vai se ajudar, apesar de nos bastidores muitos deputados de esquerda falarem que o Glauber causou isso a si próprio, ele procurou fazer isso pra si próprio e agora ele tá vivendo as consequências de tudo aquilo que ele fez, né? Você hoje daria uma chance maior de cassação ou de uma forte punição? Hoje de cassação. Eu acho que o quanto antes votarem, se vota hoje a cassação, acho que vem com força já até o final do mês. Talvez não semana que vem, é rápido demais, mas até o final do mês, de ter uma votação de cassação em plenário e de ter maioria para cassar ele. Que situação horrível, hein? Ficamos muito tristes com isso, né? Muito tristes com essa história. Lamento muito. Tava comentando que o Glauber falava o tempo todo, eu até falei na live, né? O Glauber falava o tempo todo que ia vir algo muito grande contra o MBL. Ele tava sempre tentando entender que a gente tinha envolvimento com grupos nazistas, né? Saiu uma matéria agora no Fantástico, uma série de matérias, que é a segunda ou terceira já que tá rolando, sobre núcleos nazistas na internet. Então eu acho que, olhando o Glauber, ele deve ter ficado esse tempo todo tentando trabalhar, como tem uma matéria da Globo que tava saindo e tal, tentando encaixar a gente nessas coisas o tempo todo. E não conseguiu. Então a situação do Glauber, o Glauber tá muito mogado, porque ele tentou de todos os caminhos fazer as acusações mais toscas possíveis ao nosso respeito e não conseguiu nada, né? Queria fazer uma pergunta pra você, porque eu vivo fazendo análise sobre o Glauber aqui na live. O Glauber qual é o grau de respeitabilidade do Glauber perante os pares dele na Câmara? Muito pouco, muito pouco. Ele é um real aqueles papos que ele, às vezes, você tava discutindo, um deputado tá discutindo com ele numa comissão, aí ele começa a querer brigar, às vezes ir pra cima, o deputado, sabe, fora das câmeras, ele é um descontrolado mesmo. Sim, não, é isso.
Primeiro de ser descontrolado, de não respeitar ninguém, e mesmo da própria esquerda ficar arranjando confusão, é isso. E de um cara que não discute nada no mérito, assim, ele só sobe na tribuna, ele só vai falar em alguma comissão basicamente pra xingar alguém, né? Nunca pra fazer nenhum debate de mérito. É isso, tira o respeito dele dentro da própria esquerda, e na direita e no centrão pior ainda, né? Então, ele é um cara mesmo conhecido por ser esquentadinho, nervosinho e por só atacar os outros, né? É. Por isso que tantos deputados de esquerda estão falando, estão até discursando já abertamente sobre isso, do que alguns deputados que estão falando de, olha, esse episódio ele é grave, mas o Glauber está sendo caçado pelo conjunto da obra, né? Por tudo que ele já fez nesses mandatos que ele exerceu aqui, de arranjar confusão com todo mundo toda hora, né? E aí uns deputados de esquerda estão falando, mas ele está sendo julgado por esse fato objetivo agora, não dá para caçar ele pelo conjunto da obra e etc. Estão começando a falar publicamente sobre isso, que é o que os deputados falam nos bastidores, né, sobre caçar ele pela conduta que ele tem reiterada, né? Sim, sim. Isso ele já era famoso. E tipo assim, também, né, me parece uma postura pouco inteligente você sendo alvo de um processo de cassação, o relator dizendo na primeira reunião que não quer te caçar, e você dizendo da primeira à última reunião que o relator foi comprado para dar o parecer pela sua cassação. Não me parece uma estratégia muito inteligente, com o próprio relator dizendo na primeira reunião que não gosta de caçar ninguém.